A economia do emagrecimento exige respostas rápidas do mercado local e das grandes marcas mundiais. Já no interior de São Paulo, surge uma nova opção de rodízio com porções menores e preços de até 50% mais baixos que os tradicionais. A lógica é simples: se o cliente come menos, o formato precisa mudar. Olha, o que a gente tem observado ainda está muito focado nas classes A, nos restaurantes e bares mais sofisticados, até porque as canetinhas elas ainda são muito caras e acessíveis a poucos. O impacto que nós vemos nos restaurantes é muita gente dividindo pratos, dividindo sobremesa, nada que tenha afetado o nosso faturamento, porque muitas vezes as pessoas gastam um pouquinho menos dividindo um prato, mas tomam uma bebida melhor. Então, do ponto de vista de faturamento, não tem gerado problemas, mas a gente percebe essa mudança de hábito, sim. Muitas vezes, quando a pessoa está sozinha, perguntando os pratos menores. E agora, com relação à bebida, a mudança é mais forte, né? Você vê uma redução mais forte na quantidade. As pessoas estão bebendo menos por conta das canetinhas, e isso tem um lado positivo, que elas estão bebendo menos, mas não necessariamente deixando de beber, estão gastando melhor com bebidas de melhor qualidade. Eu percebi pelo comportamento do meu círculo de amizade. Muitas pessoas usando, e eu particularmente usei, né? Emagreci 10 quilos em um mês, né? Claro, com acompanhamento médico, e senti na pele, né, que a gente perde a vontade de comer em volume, né? Então eu parei para pensar nisso, para ser bem sincero, em setembro do ano passado, mas não tive a coragem daquele momento, né, até por influência de algumas pessoas, que eu perguntei o que você acha de fazer isso, e as pessoas, não, isso pode ser algo que as pessoas não vão gostar, vão achar preconceito, não vão admitir, algumas pessoas têm vergonha de dizer que usou, né, e naquele momento eu não fiz. Mas nesse início de ano, eu vi um restaurante japonês do Rio de Janeiro que soltou, que foi precursor disso, né? E na hora que ele soltou, eu bati e vi uma série de comentários positivos, né? Na hora que ele soltou, eu falei, não acredito que eu não soltei isso lá em setembro, né? A minha gerente de marketing aqui que me mostrou, e ela foi uma das que achou que poderia ter um efeito negativo, sabe? E ela falou, você tinha razão. Falei, solta hoje que eu quero ser pelo menos o primeiro aqui na minha cidade, né? E aí nós soltamos e a repercussão foi, assim, 100% positiva, né? Às vezes as coisas engajam nas redes sociais, mas na prática não tem resultado, né? E aí eu falei, vamos fazer um dia de teste. O dia de teste veio uma mesa. Foi um dia de bom movimento na casa, mas uma mesa veio para o rodízio. Eu divulguei isso com 2, 3 dias de antecedência. Isso eu falei, opa, até soltei um vídeo, falei, será mesmo que vai dar resultado? Eu disse, não, vai dar. Aí eu falei, vou fazer mais um dia. E vou fazer num fim de semana e vou dar a liberdade das pessoas sentarem juntos. Por exemplo, o marido quer pegar um rodízio à vontade e a esposa, por exemplo, ou vice-versa, né, quer pegar o rodízio Monjaro, né? E aí já deu um resultado melhor, mas ainda nada tão próximo do que eu já vendo de rodízio tradicional. Cerca de 10%, né? E aí eu falei, cara, eu preciso informar de uma forma diferente, porque o nome rodízio Monjaro, ele indiretamente ou diretamente, talvez informe as pessoas que é só quem toma Monjaro, né? E não é só isso, né? Inclusive um público que respondeu muito bem a esse rodízio foi quem fez cirurgia bariátrica, né? E não só isso, pessoas que também buscam a qualidade de vida, pessoas que naturalmente já comem pouco, mas querem estar aqui na nossa pizzaria. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou dar um tempo maior, eu vou fazer no mês inteiro de fevereiro um rodízio fit, né? Com a mesma proposta, né? Um rodízio até 4 pedaços e um rodízio até 8 pedaços, né? E, claro, o nosso rodízio tradicional, que não pode acabar e não vai acabar nunca, eu acho que vai ser sempre o carro-chefe. Mas nós estamos fazendo nesse mês de fevereiro, que historicamente para nós é um mês de baixa, né? Um mês de
de não tantas vendas, carnaval, ainda as pessoas voltando de muitas contas ali em janeiro, né? IPVA, IPTU, e janeiro sempre foi um mês bom e foi a melhor esse ano, né? E fevereiro sempre foi um mês baixo. Então eu coloquei para até 28 de fevereiro essa ação do Rodízio Fit, para a gente ver se vai performar mesmo. E nós estamos tendo um bom resultado. No mês de fevereiro começou muito bem aqui na pizzaria, uma margem de 15% a 20% de rodízios fit, né? Tem tido um resultado bacana e a depender dos próximos dias, das próximas semanas, é algo que vai ficar em definitivo aí, pelo menos temporariamente, assim, sem prazo, né, de encerramento. Não é uma decisão ainda formada, vou analisar de forma mais analítica, evidentemente, os números do mês todo. Então, o mundo está mudando e a gente tem que se antecipar e mudar junto e fazer com que o negócio, apesar das mudanças, continue tendo lucro, né? Que é o desafio, né? Porque não é só se adaptar ao consumidor, é se adaptar ao consumidor e continuar tendo uma margem saudável. Do meu ponto de vista, os restaurantes que não se adaptarem a esse novo momento, eles vão ficar fora do jogo. Eles vão ficar fora do jogo. Tem que se adaptar. O público está pedindo. A repercussão nas redes sociais, quando a gente lançou, ela é clara e evidente. Ela é clara e evidente. Não vai ser carro-chefe, mas vai ser uma parte importante do mercado de gastronomia. O desafio nosso de dono de restaurante é conseguir analisar rapidamente esses dados e ter o cuidado de não só pensar no consumidor, tem que pensar também, mas ter o equilíbrio de pratos ali, né, entre consumidor, entre lucratividade e capacidade de operação. Porque, às vezes, quem quer fazer de tudo acaba não fazendo nada bom, né? Então, o meu desafio é esse. Então, nós vamos mensurar tudo para ver o que é melhor do ponto de vista de negócio para nós e para os nossos clientes também, né? Não só de venda, mas de operação, de entrega, para que possamos ter o melhor resultado de forma geral. O rodízio fit, né, que hoje eu nomeei dessa forma, ele até 4 pedaços de pizza, né, R$ 39,90. E nós damos eu vou até mostrar aqui, 4 pedaços de pizza mesmo. Um pedacinho, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. E aí a pessoa é identificada com uma pulseira, né? E o garçom, quando vê isso, ele sabe que ele tem que pegar um pedaço da pessoa para entregar. Ele só entrega quando a pessoa entrega um pedaço para ela, né? Então é um processo que ainda estamos analisando também, mas eu não vejo a melhor forma de fazer isso acontecer para a gente ter um controle, né? Eu fico feliz porque eu dei o exemplo anteriormente que teve um caso, na verdade, uma pessoa que tentou dar uma burlada ali, sabe? Para comer mais, pagando menos, mas a maioria das pessoas a maioria é honesta, né? A maioria é honesta. Tanto é verdade que a minha mãe é uma das recepcionistas aqui da casa, acompanha, e ela me falou: filho, hoje um cliente, ele comprou o rodízio Monjaro, ele e a esposa, e não conseguiu comer tudo. No fim da noite, ele veio me devolver 6 pedaços. A pessoa tem que frequentar a academia, ela tem que manter exercício físico, só o remédio não vai fazer milagre, não se vai alcançar o resultado esperado, e pior, esse resultado pode demorar muito mais se a pessoa não fizer exercício junto. No caso dos restaurantes, eles estão adaptando alguns, né, que querem inovar, adaptando o tamanho dos pratos, o que eles oferecem, porque as pessoas estão mudando hábitos de alimentação em função dessa medicação. A pessoa se empolga com os resultados que vão sendo obtidos com canetas emagrecedoras e passam a consumir produtos mais leves, menos calóricos, então passam a cuidar da alimentação com mais atenção. Então tem alguns restaurantes que já perceberam isso e já estão alterando o cardápio, mas eu acho que é uma coisa assim para um público de renda mais alta, que é exatamente quem tem acesso ou tem condições de bancar esse tratamento por conta, não é? O padrão de comportamento de compra, ele muda, certamente. Ele é sempre muito dinâmico, ele sempre está mudando, ele sempre precisa de pesquisas para a gente continuar entendendo como ele vai acontecer, de que maneira ele vai acontecer e qual é a vigência dele. Hoje, o imediatismo pode ser algo muito benéfico e muito coerente
para a sociedade de hoje. Estamos vivendo hoje, o consumo imediatista, ele já não é uma onda, ele não é uma fase. Ele começou já há muito tempo. Então essa onda do consumismo imediatista, ela se tornou já uma tendência. Tá? Ela já é uma nova maneira de consumo, com certeza. Eu emagreci quase 20 quilos, né? Eu uso, né? Eu estava usando muito essa questão de camiseta, de malha, nem tanto. Tem umas calças que eu precisei comprar cinto, porque eu vou andando, elas vão caindo. Teve algumas que eu tive que ajustar, as blusas não, né? Mas o que impactou mais foram em alguns sapatos que eu tinha comprado num número maior e eu não conseguia andar. Né, ele saía do pé, então eu tive que comprar o negócio. Então, assim, impactou mais até nos sapatos, em alguns sapatos, do que na roupa propriamente dita, pelas roupas que eu uso. Mas algumas eu tive que realmente ajustar. Eu já vinha com o movimento de colocar Invisalign, então eu já vinha me preocupando com a saúde, né? Então, fui na dermatologista, mas muito mais essa questão do bem-estar no sentido da energia que voltou, né? Então, de você conseguir fazer mais coisas, esse foi um impacto maior até do que o meu consumo em produtos. Mas sim, eu tenho buscado, por exemplo, maquiagem que é sem crueldade aos animais, aquelas coisas que fazem menos mal para a pele. Então, eu acho que é um processo como um todo, sim, de bem-estar, né? Em outra vertente, um setor que ganha muito e cada vez mais. Com o crescimento contínuo da obesidade, a indústria farmacêutica lucra em iguais proporções. No início do século XX, fórmulas à base de hormônios da tireoide e até substâncias tóxicas eram vendidas como promessas milagrosas. Décadas depois, as anfetaminas se popularizaram como inibidores de apetite. Nos anos 90, medicamentos como a sibutramina e, mais tarde, o orlistat marcaram uma nova fase. A tentativa de controlar o peso por meio da regulação do apetite ou da absorção de gordura. Hoje, a era é das canetas injetáveis. Baseados em medicamentos originalmente desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2, elas atuam diretamente nos mecanismos hormonais da saciedade. O adoçante, o próprio whey, né, que tem sucralose, essas coisas eu passei a usar. Não foi uma decisão leviana também. Foi tomar remédio, personal, nutricionista. Eu resolvi, já que eu vou fazer essa parada, eu vou fazer direito. Entendeu? Então, eu tô com personal, tô com nutricionista e tal. Então, passei a malhar muito mais. Inclusive, não sei se por causa do remédio, meu foco para malhar aumentou pra caramba. E muita coisa, agora, muita compulsão, muita energia, eu gasto na academia agora. Então, e até assim, problemas da vida, às vezes eu penso, quer saber? Pô, eu malho, dane-se. Entendeu? Dá uma certa, nossa, eu tô forte, nossa, eu consigo fazer certas coisas que eu não conseguia. Tô me sentindo bem, pela primeira vez na vida eu tô me sentindo feliz com o meu corpo. E é um corpo de 43 anos, é um corpo com flacidez, é um corpo com rugas, entendeu? Mas assim, eu tô feliz com a funcionalidade dele, entendeu? Não necessariamente o estereótipo do que é belo e tal, mas feliz comigo. Como acontece em praticamente todo o mercado em ascensão, o crescimento acelerado também abre espaço para distorções. Com a explosão na procura por canetas emagrecedoras, cresce junto um mercado paralelo de produtos falsificados, contrabandeados ou vendidos sem prescrição médica. O alto custo e a dificuldade de acesso formal alimentam uma rede informal que se espalha principalmente pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, mas oferecem riscos que podem custar a vida. Para
verdade, esses medicamentos já são muito caros, eles são importados, o Brasil não tem a patente ainda para produção, isso acaba estimulando, inclusive, falsificações que são muito arriscadas. A gente já tem visto vários casos aí de consequências muito graves da utilização do produto falsificado, inclusive com dosagem irregular, não recomendado por médicos. Então, são pessoas que trabalham nessa área de tratamentos estéticos que acabam recomendando, indicando a utilização desses medicamentos, e há consequências. Agora, para quem precisa realmente utilizar essas canetas, o custo é muito alto. Daí a reivindicação para que seja incluído no sistema de saúde pública, porque o custo passa de R$1.000, R$2.000 por mês, e é um tratamento prolongado e com detalhes. Se a pessoa parar, ela pode voltar a engordar, pode voltar a ter os mesmos problemas de antes. Então pode ser um tratamento aí de um prazo muito longo que demanda uma quantia muito relevante de recursos.